Bacana. Então, a partir desse momento, iniciou a gravação. Oficialmente, nós iniciamos a atividade aqui da Oficina de Tecnologias CAD/CAM CNC. Como eu vinha falando anteriormente, aí, a proposta é apresentar as tecnologias que nós estamos usando atualmente no Instituto Federal Campus Salto e no Instituto Federal São Paulo como um todo, tá? Relacionada com processos de fabricação, com processos de usinagem. Então, são recursos que permitem que realizemos simulações de manufatura, de fabricação de peças. Para acompanhar essa oficina, não há necessidade de um conhecimento prévio, tá? As orientações, tudo que for realizado, as atividades, vocês conseguirão fazer tranquilamente aí, de forma síncrona, para aqueles que tiverem computador, que conseguirem instalar os softwares aí que forem apontados para que seja feita a instalação. Quem não conseguir fazer nesse momento, né, da oficina, pode fazer num outro momento, de forma assíncrona, com mais tranquilidade, e consegue realizar as atividades também. O material vai ficar disponível nos recursos que a gente vai apresentar aqui, né, nos ambientes virtuais que serão utilizados, e vocês vão poder acessar esse material a qualquer tempo, tá? Ele não vai ser finalizado, não vai ser encerrado, vai ficar em aberto para o uso de vocês. E se quiserem compartilhar com amigos, familiares, fiquem à vontade também para compartilhar esse material e o acesso aos ambientes que forem apresentados na noite de hoje e de amanhã, tá? Essa atividade, então, ela inicia hoje, vai até por volta das 9 horas, e amanhã também, das 19 até as 9. É uma continuidade, a gente vai fazer uma parte hoje e a segunda parte amanhã, tá bom? Então, pessoal, eu tenho uma apresentação inicial aqui para fazer para vocês, e essa apresentação, que eu acredito já estar compartilhada aí na tela, eu só peço que me confirmem se está aparecendo uma tela de PowerPoint com a identificação do Eficiência, a identificação da Oficina de Tecnologias CAD/CAM e CNC. Legal. Recebi a confirmação aqui pelo chat. Esse material ele está disponível em um ambiente no Google Sala de Aula, tá? Eu vou passar o código para que vocês possam acessar esse material, fazer o download do material. Vou colocar no chat agora, tá? Só um momento. Então, esse é o código do Google Sala de Aula, ou Google Classroom, tá bom? Tá aí no chat dessa chamada. Caso alguém não saiba como acessar o Google Sala de Aula, eu vou realizar o procedimento aqui e vocês acompanham comigo, tá bom? Então, entrando aqui no navegador de internet, uma página do Google, vocês vão precisar estar logado com uma conta Gmail de vocês, tá? Uma vez logado com essa conta, aqui no botão de mais opções, ou Google Apps, que aparece do lado da foto, vocês vão procurar aqui o recurso ou aplicativo Google Sala de Aula. Encontrando ali o Google Sala de Aula, vocês vão clicar aqui nesse ambiente, aqueles que já participam, né, de algum curso usando o Google Sala de Aula, vai aparecer aqui para vocês os cursos ou
as turmas que vocês já participam. Quem não participa vai estar em branco, tá? E aí, para ingressar nessa turma da Oficina de Tecnologias CAD/CAM CNC, do lado direito aí, próximo à foto de identificação, clica ali no sinal de mais, vai ter a opção participar da turma ou criar turma. Clica ali em participar da turma, vai ser direcionado para uma nova janela ali, para a inserção do código da turma. Coloca o código que vai habilitar lá no canto superior direito a opção para participar. Aí clica em participar, já vai estar dentro da turma aí, na inscrição. Eu vou entrar aqui com a minha conta de professor para que eu consiga ir acompanhando a evolução aí dos inscritos. Melhorou, Júlia? Eu vi a sua mensagem aqui que a tela estava bem pequena. Confirma para mim. Ah, tá. Apareceu um obrigado aqui. Acho que sim. Beleza. Legal, pessoal. Já consigo ver aqui que tem 36 participantes. Eu acredito que estão conseguindo acessar. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui se tem alguma mensagem. Classroom está falando que a conta precisa ser autorizada. A conta que vocês estão usando, Lara e Igor, é uma conta Gmail? Estranho, conta Gmail é para... Pode entrar com a conta particular, tá? Não tem a necessidade de ser institucional, até porque eu não costumo usar a conta institucional para essas atividades no Google Sala de Aula. Eu não sei dizer se é por isso, tá? Mas pelo que eu estou entendendo aqui, vocês estão entrando com a conta institucional. Tanto que a demonstração que eu fiz para vocês, eu entrei aqui com uma conta pessoal do Gmail, tá? E deu certo. O Caio está colocando aí que funcionou, beleza. Deixa eu mudar aqui um pouquinho só para eu
postar aqui parte do material. Já volto lá na lista dos participantes. Igor, deu certo. Deise Araújo, tem que ir lá no Google Sala de Aula. Eu não entendi qual que é o questionamento, Deise. Mas se for com relação ao acesso ao Google Sala de Aula, tem um código de acesso ao Google Sala de Aula. Preciso buscá-lo aqui novamente, já coloco aí mais uma vez. Só um momento que eu tenho ele salvo aqui. Alguém já colocou aí, o Lara colocou. É esse mesmo aí. E há esse código, tá? No seu navegador de internet, para aqueles que estão com o computador ou que têm no celular o Google Sala de Aula ou o Google Classroom instalado, vai entrar na turma, né? Por meio aqui dos aplicativos Google, Google Sala de Aula. Canto superior direito tem aqui o sinalzinho de mais. E aí a opção participar da turma. Cola o código. Vou pegar o código certo aqui. Uma vez colado o código, vai aparecer aqui ó, a habilitação, né, do botão participar. Aí consegue ingressar na turma. Tá? Todo esse procedimento, pessoal, está ficando gravado. Tá? Assim que a gravação for encerrada, eu disponibilizo para vocês aqui mesmo no Google Sala de Aula. E aí os colegas podem compartilhar isso daí com outros participantes sem problema algum, tá bom? Estamos em 60 participantes, menos 2 aqui da tela que eu estou usando, 58. 49 já conseguiram acesso, tá? Vou começar a falar aqui um pouquinho do material que está aqui, ó. Eu vou deixar o material dividido dessa forma, dia 1, e o de amanhã estará no dia 2. Tá? Aqui, no dia 1, vocês vão ter acesso aí ao arquivo dia 1, Oficina de Tecnologias CAD, CAM, CNC, tá? Que é o material que eu vou usar na apresentação aqui de hoje. Nesse material, que é um arquivo em PowerPoint, tem todos os links do restante que tem aqui, ó, tá? Às vezes acontece um problema de perder o link, perder a referência quando faz o download do arquivo, alguma coisa. Então eu optei por deixar aqui também as referências. Mas tudo isso daqui está estruturado, está organizado no material. Ah, Daisy, beleza. Se tiver dúvida, se não conseguir, a gente conversa e tenta chegar aí numa solução, tá bom? Então, pessoal, o material principal de hoje é esse aqui, ó. Dia 1, Oficina de Tecnologias. CAD, CNC. O restante está tudo aqui. Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês o material, depois eu vou projetar diretamente aqui do meu PowerPoint, eu acho que fica melhor. Então aqui, vocês podem fazer o download desse PowerPoint ou abrir com o recurso aí que vocês tiverem disponível, né? Para fazer o download, numa primeira opção, num primeiro momento, né? Quando vocês clicam aqui no arquivo, ele não dá a opção para fazer download. Clica aqui nesse botãozinho
ao lado da impressorinha, do lado direito aqui, ó, mais opções, vai ter aqui a alternativa abrir em uma nova janela. Quando abrem uma nova janela, vocês vão perceber que tem aqui a opção de download. Tá? Então faz o download por aqui. Aí faz o download, consegue abrir no seu computador, consegue ter uma visualização até melhor aí do material, tá bom? Então a partir desse momento aqui, eu vou começar a fazer o compartilhamento com base no PowerPoint que eu tenho aqui, tá bom? Que é esse. Confirmem para mim, por favor, se mudou a tela de visualização aí de vocês para o PowerPoint. Está no tamanho agradável aí para visualização de vocês. Beleza. Obrigado. Então, pessoal, avançando aqui, né? Acredito que vocês vão conseguir aí acessar o material sem nenhum tipo de problema. Nas primeiras telas aí, coloco um pouquinho da... O meu nome é Ed Alencar Dias da Silva, vocês já viram meu nome lá no momento da inscrição, né? Sou professor do ensino básico, técnico e tecnológico aqui do Instituto Federal Campo Salto. Estou no Campo Salto desde quando ingressei no serviço público e atividades ao longo desses 13 anos, né? Trabalhei em outras instituições de ensino também. E antes de trabalhar no Instituto Federal, eu trabalhei em algumas empresas aqui no município de Salto. Tá? Moro aqui em Salto praticamente a vida toda. Além de professor no Instituto Federal, São Paulo, Campus Salto, fui coordenador de extensão dos anos de 2014 até 2017. E esse ano eu retornei para a coordenação de extensão agora no mês de setembro. A partir do dia 27 de setembro, eu estou à frente da coordenadoria de extensão do Campus Salto. Então, estou acumulando aí essa função também. Aqui eu coloco um pouco da minha formação, né, aquelas que garantem, de certa forma, alguma elevação de escolaridade, então, curso de nível médio, graduação e pós-graduação. A minha área de atuação é a área de engenharia mecânica, especificamente processos de fabricação. Na tela seguinte, eu coloco ali um pouco do tempo de experiência que eu tenho em empresas do setor metal mecânico. Então, atuei no setor metal mecânico de 1998 até aproximadamente 2010. E em instituições de ensino, como eu disse anteriormente, desde 2008 aí, pelo Instituto Federal São Paulo. Nesse tempo, trabalhei 3 anos no Senai Ítalo Bolonha, aqui na cidade de Itu. Trabalhei por 2 anos na Anhanguera Educacional, em Jundiaí. Hoje é o Grupo Croton, né? E no CEUNSP, que hoje é do Grupo Cruzeiro do Sul, também trabalhei ali em disciplinas de DP, de inverno, de verão, que eles oferecem por 2 períodos. Aqui, algumas identificações aí de empresas, instituições de ensino pelas quais eu passei, mais para mostrar um pouquinho aí da minha formação, da minha experiência profissional, a gente fazer essa abertura. Na sequência, eu tenho aqui a apresentação do nosso plano para essa oficina de tecnologias
CAD, CAM, CNC. Então, a proposta é que, na noite de hoje, a gente avance aqui por esses itens. Um primeiro item que trata de revisão de plano cartesiano e coordenada absoluta. Um plano cartesiano é aquele que, primeiro contato praticamente que nós temos com ele é no ensino fundamental, né, nos últimos anos do ensino fundamental ali, depois nos anos iniciais do ensino médio, para fazer os cálculos, né, de funções de primeiro grau, funções de segundo grau, desenhar ou representar, né, os gráficos em formato de reta, que são resultados das equações de primeiro grau, parábolas, que são resultados de equações de segundo grau, e que aqui nós vamos falar um pouquinho da importância, né, do plano cartesiano para efeito de localização no espaço, identificação de pontos. E aí já falamos de coordenada absoluta, que é um termo utilizado nessa área de CAD, CAM e CNC. Falaremos um pouco da parte de estruturação da programação CNC. Então, eu vou apresentar para vocês uma forma de substituição, né, de valores por meio de uma máscara de programação, a fim de que com essa máscara de programação se consiga chegar num resultado de programação CNC de um determinado objeto e, posteriormente, a simulação de usinagem. Tá? Como eu disse anteriormente, essa atividade não requer pré-requisitos de leitura e interpretação de desenho, conhecimento de instrumentos de medição, a parte de funções ou códigos relacionados à programação CNC, é uma atividade que visa única e exclusivamente a disseminação, a divulgação desses recursos que estão disponíveis e podem servir de base para despertar o interesse no aprendizado, no desenvolvimento de conhecimento de todos, independente da área de atuação. Tá bom? E, por fim, na noite de hoje, a parte de simulação de usinagem. Fazendo a simulação de usinagem, eu vou passar para vocês o procedimento aí para instalar o simulador que eu vou apresentar aqui, que eu vou utilizar hoje, um tutorial que já está disponível lá no Google Sala de Aula, da instalação de simulação de usinagem. Para amanhã, são os itens aqui 4 e 5, tá? No simulador de usinagem que eu vou mostrar para vocês, uma das funções dele hoje, né, que é a função de programação com código G, que é também conhecida, né, como programação ISO, vou apresentar amanhã um recurso, uma facilidade desenvolvida pela empresa Siemens, nesse mesmo simulador, que se chama ShopMill. Tá? É um ambiente que permite que se chegue num resultado de programação CNC, não da forma tradicional que conhecemos, mas por meio de parametrização. Então, acaba sendo uma programação mais intuitiva, mais enxuta e que você consegue chegar no resultado ali de simulação de usinagem e de usinagem de peças também, que é a parte prática, né? No entanto, esse facilitador, esse recurso, né, é apenas para esse simulador, para os outros tipos de simuladores também, né, que possam ter relacionados aí com a empresa Siemens, uma vez que ela é a desenvolvedora disso daí. E amanhã também pretendo falar um pouquinho sobre o Fusion 360, a parte de CAD e CAM, numa continuidade a essa mesma atividade que a gente vai fazer na noite de hoje, realizá-la amanhã aí de uma forma mais automatizada, vamos dizer assim, onde a gente vai ter a oportunidade de realizar um modelamento tridimensional e depois a parte de
manufatura auxiliada por computador. Essa atividade final de amanhã, né, é uma atividade que aqueles que possuem algum tipo de vínculo educacional com alguma instituição de ensino, no caso, alunos do Instituto Federal Campus Salto ou do Instituto Federal São Paulo, conseguem acesso e cadastro a esse plano educacional da Autodesk. De outras instituições, acredito que provavelmente também consigam, uma vez que o convênio ou acordo de cooperação da Autodesk com instituições de ensino, ele é bem amplo e abrangente no mundo todo, tá bom? Nessa tela aqui eu coloco um pouco das outras tecnologias que a gente está usando aí, né? Google Meet, Google Classroom, Google Forms, que o pessoal da comissão do Eficiência pediu para passar a lista de presença de vocês, tá? Então, por volta das 8 horas, eu vou colocar aqui no chat a lista de presença, a participação e a confirmação por meio da lista de presença vai garantir para vocês aí o envio do certificado ao final do Eficiência pela comissão, tá bom? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o plano cartesiano. Como eu falei anteriormente, né? Então já tem aqui algumas representações do que se pode desenvolver no plano cartesiano aí de uma forma mais comum a todos aí, né, nas nossas formações iniciais. A primeira figura aqui do lado esquerdo, uma representação de duas referências, né, uma vertical e uma horizontal, onde o ponto de intersecção dessas duas referências é a origem, e a partir desse ponto de origem, a gente tem valores positivos ou negativos, de acordo com a orientação aí do ponto que está sendo observado. Ao lado tem uma representação que a gente pode associar como resultado, né, de uma equação de primeiro grau, e mais à esquerda, mais à direita, desculpa, a representação de uma parábola, né, que está associada aí com resultados de equação de segundo grau. Aqui embaixo tem uma referência, um link de uma página onde eu peguei algumas dessas figuras aqui para trazer aqui e ilustrar a apresentação para vocês. Então, a ideia de mostrar o plano cartesiano nesse momento é para evidenciar essa característica, né, de que ele permite identificar pontos por meio de duas referências de coordenada, que a gente está falando do eixo X na horizontal, o Y na vertical. A gente vai ver mais para frente que aparece mais um terceiro eixo aí, que é o eixo Z, né, que vai dar a condição para a gente de profundidade, de espessura do objeto. Na próxima tela, a ideia é mostrar aqui as características do plano cartesiano, agora com orientações, né, identificando ali o lado positivo, o lado negativo do eixo horizontal, que é o X, do eixo vertical, que é o Y, e esses números que estão aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, identificam os quadrantes. Tá? Então, aqui nesse primeiro quadrante, qualquer ponto, qualquer referência que eu tenha relacionada aqui com o plano cartesiano, ela tem para x valores positivos e para y também valores positivos. No segundo quadrante, o x fica negativo e o y positivo. No terceiro, ambos são negativos, e no quarto, o x é positivo e o y é negativo. Aqui aparece uma novidade aí em relação à tela anterior, que é esse símbolo. Esse símbolo que está aqui bem no ponto de intersecção é um símbolo comum usado em processos de fabricação, especificamente na área de usinagem, para representar
o ponto de origem ali, o ponto de referência de um determinado desenho que vai ser utilizado ali para realizar uma programação CNC. Então, a partir daqui, toda vez que aparecer esse símbolo nos nossos desenhos, ele vai servir para a identificação do ponto de origem. Tá? Então, é ali onde vai estar aqui o ponto de intersecção entre os eixos X e Y, tá bom? E aí aqui, agora uma curiosidade, né, referente ao plano cartesiano, essa condição de coordenadas, nós temos que um ponto de origem aqui, ele vai permitir que a gente interprete eixo X e eixo Y. Repare que nesse caso aqui, ó, essa figura que está na cor vermelha na apresentação, ela está toda no primeiro quadrante, né? Que é onde está o número 1 lá naquela tela anterior. Aqui nesse primeiro quadrante, a gente pode dividir esse espaço de acordo com o que a gente é interessante, né? Aqui uma grade particular com os intervalos aqui de 5 em 5 dessa forma. Para a gente ter essa percepção aqui, esse ponto onde eu parei aqui o cursor do mouse, perceba que pelo quadriculado eu consigo identificar esse ponto se eu souber exatamente qual que é essa referência aqui nesse ponto em Y e aqui embaixo nesse ponto em X. No entanto, se eu não tenho as dimensões ou as chamadas cotas desse objeto, se eu não tenho ali as referências que possam me dar mais detalhe ou uma precisão maior da localização desses pontos que estão aqui nesse espaço em relação aos eixos, eu não vou conseguir, né, identificar com clareza cada um desses pontos. Aí vem essas questões que eu coloquei aqui do lado, né? Qual a coordenada XY do ponto B? Se eu olhar aqui para o ponto B, posso tomar como verdade que para o eixo Y, se eu somar aqui, né, ó, 5, 10, 15, 20, então vai estar em 25 essa linha aqui onde está o ponto B em Y. Só que em X, eu tenho um intervalo aqui de 5. E esse ponto aqui em X, ele pode estar em 2,5, pode estar em 2, pode estar em 3, eu não consigo ter essa certeza, essa percepção, né, apenas olhando para cá sem essa referência. No entanto, se eu tivesse uma condição de escala menor, uma precisão maior aqui no quadriculado, né, talvez eu conseguisse aproximar mais, que é o que eu tento demonstrar aqui nessa segunda representação, com uma grade quadriculada com intervalo de 2 em 2, de 2 em 2 unidades de medida, 2 em 2 milímetros, centímetros, metros, não importa agora nesse momento. Tá? Então, quadriculado 2 por 2. Se a gente pegar aqui, a gente já teve a informação naquele anterior que para o ponto B aqui, né, a referência era 25. Então perceba como fica mais simples, talvez, de olhar isso aqui, ó. Vou aumentar aqui para melhorar a visualização. Se a gente pegar a partir da origem, né, da origem até o primeiro intervalo aqui em Y2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. O próximo é 26. Aqui está no intervalo, né? No ponto médio aproximadamente, aqui seria o 25. Que pela imagem anterior, que tem o quadriculado de 5 por 5, facilita a gente ter essa interpretação de que é 25. E aqui, no eixo X, a gente consegue ver que esse ponto ele está alinhado ali, né, coincidente com a referência do primeiro intervalo de 2 aqui. Então seria a referência de X
2 e o Y 25. Então percebam que quanto menor o quadriculado ali, né, a gente consegue aproximar dessa percepção visual, né, para entender o valor do ponto coordenado. Então isso é uma introdução para a gente ver aí as características, né, do plano cartesiano, como ele se comporta, e agora a gente vai olhar isso efetivamente para a nossa aplicação, para a nossa condição prática aqui, para a nossa oficina de tecnologias CAD, CAM e CNC. O que acontece no processo de fabricação mecânica? Eu tenho um desenho técnico, ele pode estar representado dessa forma, falando de maneira mais técnica, né, por uma vista frontal e uma vista superior. Essa referência aqui é uma ilustração, uma representação em perspectiva ali. E por meio dessas informações, dessas cotas, eu consigo chegar na referência, né, do desenho, do perfil, do que eu pretendo realizar. Mas aqui do lado direito tem uma outra representação, agora mais simplificada, que está mais aderente ao que é necessário de informação para se gerar uma programação CNC, para se identificar os pontos. Então percebam que aqui eu tenho a referência do símbolo que vai nos orientar com relação ao ponto de origem. Aqui é meu ponto de origem. Para cima, aqui na vertical, eu tenho Y, e para cá, né, para a direita, eu tenho o eixo X. E aqui a identificação dos pontos, a gente vai trabalhar aqui nessa atividade, nessa oficina, com o perfil interno que aparece aqui no objeto. Tá? Então esse perfil hexagonal vai ser a nossa referência daqui para frente. O perfil mais externo, a gente vai entender ele apenas como um material inicial, como um material ali em bruto, um material básico para se chegar nesse perfil aqui por meio de programação. Tá? Então, temos aqui o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada mudança de direção ali, a gente identifica como um ponto. Que ponto? Um ponto coordenado. Então, esse ponto coordenado 1, ele tem uma referência aqui no eixo X e tem uma referência no eixo Y. Ponto coordenado 2, mesma coisa. O 3 e assim por diante. Isso vai permitir que a gente tenha uma referência, né, com base em um plano de referência. Qual que é esse plano de referência? O plano cartesiano. E a nossa relação de distância aqui em relação à origem, né, ao ponto de intersecção entre o eixo X e Y, ela vai sempre considerar a distância que existe dessa origem até o ponto. Sempre do ponto aqui até a origem de referência. Isso é a coordenada absoluta que está aqui. Tá? Então, a coordenada absoluta, ela nada mais é do que a dimensão total, a dimensão absoluta do ponto que eu quero identificar até o ponto de referência da origem. Avançando aqui mais um pouco, a gente vai entrar agora numa segunda etapa, que é a parte de estruturação e programação CNC por meio de uma máscara de programação. Tá? Então a gente vai estruturar de forma genérica uma programação CNC. Podemos entender que de uma necessidade, de uma ideia, de uma concepção inicial, entendendo isso daqui como uma concepção inicial, essa figura mais ao canto superior esquerdo, a partir dessa ideia, dessa concepção, se gera um desenho técnico. A partir desse desenho técnico, eu posso gerar um desenho que facilite a identificação dos pontos aqui, a referência que eu vou precisar para ter
a identificação, né, das chamadas coordenadas absolutas. Então, nesse caso da tela anterior, né, do exercício que eu mostrei anteriormente, um pouco mais ampliado ali na tela, agora aqui ele está escalonado, né, e mais reduzidinho. Da concepção, gerei um projeto, desse projeto coloquei numa estrutura para gerar um processo, e desse processo eu preciso da identificação dos pontos. Então aqui, ó, do ponto 1 até o ponto 6, e retornando ao ponto 1. Porque eu estou informando nessa tabela de coordenada absoluta, ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5, 6, e preciso voltar ao ponto 1 para fechar a figura, né, para ter esse contorno aqui encerrado, concluído. Então, 13 para x e 5 para y, essa primeira referência, 2 para x e 25 para y é a referência do ponto 2, né, a coordenada do ponto 2, o ponto 3, a gente toma como verdade aqui que ele está alinhado no eixo x com o ponto 1, tá? Então vai ter a mesma referência do ponto 1, para x e y, claro, 45. Ponto 4, a gente vai tomar como verdade que ele tem o mesmo alinhamento do ponto 6 para x, né, que está aqui com 37, e o y 45. Ponto 5, o x 48 e o y o mesmo alinhamento do ponto 2, então 25, e o ponto 6, 37 para x, 5 para y. E repete aqui o ponto 1. Tá? Então percebam que todos os pontos que foram identificados aqui, eles estão representando exatamente esse contorno aqui. Ó. Tá? Todo contorno, todo perfil, a gente consegue fazer essa identificação. Então aqui poderia ser um perfil retangular, um perfil quadrado, um perfil com 9 lados, 12 lados, 8 lados, enfim, não importa a quantidade de lados que teria o perfil, a gente consegue transcrevê-lo, né, numa estrutura de coordenada absoluta. Na próxima tela, eu coloquei aqui uma informação adicional, né, conforme o slide 12, então se voltar lá no slide 12, onde tem o desenho completo, a gente vai perceber que a dimensão total desse contorno quadrado aqui, ó, ele é 50 no eixo X e 50 no eixo Y. Então a gente vai entender ele aqui como um perfil quadrado de 50 por 50, e a espessura dele é com 15. Voltando aqui, ó, 50, 50 e 15. Então a gente tem que imaginar o objeto, no primeiro momento, sem esse perfil hexagonal, né? Como se fosse um bloco maciço ali, em que a minha proposta é realizar esse perfil hexagonal. Tá? Então, retornando aqui, realizada essa etapa, que é a identificação dos pontos e a transcrição aqui, né? A identificação em forma de referência de coordenada absoluta na tabela, a gente faz o preenchimento dessa máscara de programação, tá? Essa máscara de programação, como eu disse anteriormente, ela vai servir para qualquer perfil que você queira representar aqui, ó. O importante é você conseguir identificar os pontos coordenados e transcrevê-los para cá, para referência, tá? A máscara de referência aqui da programação. Eu não vou me ater aí a detalhar cada um dos blocos que aparecem aqui na programação, tá? Então aqui nessa oficina é mais para a gente experimentar, conhecer ali o recurso, o simulador. No entanto, aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais, na tela seguinte aqui tem um acesso a tabelas, né, que permitem identificar a descrição de cada um desses códigos ou funções preparatórias, né? Códigos que vão permitir o acionamento, uma instrução para o equipamento. Então, a função preparatória G e as
funções miscelâneas M. Tá? Para essa atividade, o que vocês vão precisar fazer aí para chegar num resultado de simulação posteriormente? Os pontos que estão aqui na cor amarela são os que a gente precisa garantir aí o preenchimento, a substituição. O primeiro bloco aqui que tem esse nome, o workpiece, que a gente tem referência de eixo Z, X e Y. O que é essa referência de Z, X e Y? É o bloco inicial, a referência inicial do material em bruto. Então a leitura que a gente faz aqui, ó, dessa parte onde eu coloquei que o material é de 50 por 50 por 15, está na informação do desenho lá no slide 12, eu posso tomar como verdade que aqui vai ser a minha referência de X, aqui vai ser a minha referência de Y, e aqui a minha referência do eixo Z. Se eu sempre construir essa identificação dessa forma, fica fácil de olhar para cá, para a minha referência do material, né, X, Y, Z, e transcrever para cá, para a máscara de programação. Tá? Então, sempre a primeira referência X, a segunda Y e a terceira Z. Pelo menos nas atividades que eu vou usar aqui, eu sigo esse padrão. Tá? Então, o Z aqui ele fica como menos 15 na máscara de programação. O Z a gente vai colocar ele a referência negativa, o X 50 e o eixo Y também é 50. No bloco 30 tem a referência da ferramenta. Aqui a ferramenta a gente tem que olhar no simulador, a ferramenta que tem disponível, enfim. Eu vou usar aqui uma ferramenta que eu sei que tem lá no simulador, independente de você já ter instalado ou não, que é a ferramenta de 16. Provavelmente, se não, quem tem instalado e não fez nenhuma alteração, né, nas ferramentas, ele vai estar lá disponível. No bloco 50, a gente utiliza aqui uma referência de aproximação, que eu costumo utilizar o raio da ferramenta. Então, se a ferramenta é diâmetro de 16, né, então 16 ali indica o diâmetro da ferramenta, que a gente vai usar um valor de 8. Mais abaixo aqui, no bloco 70, uma função de repetição, onde a gente indica, né, essa repetição é o que vai garantir que o comando execute o perfil. É o momento em que a gente vai informar o perfil. Eu vou informar esse perfil em que local? Em uma chamada subrotina. O que é uma subrotina? É uma parte da programação que tem o início, né, da identificação e o final aqui. Então ela começa com um nome e termina, aqui no caso, com uma outra identificação de nome. Né? Eu chamei aqui de quinta e feira. P é o número de repetições. Então, se nós olharmos lá no slide 12, a gente vai ver que essa diferença da face hexagonal aqui até a face ser completamente perfil quadrado, dá 8 milímetros. Que é essa dimensão que está aqui, ó, de 8 milímetros. Se a gente optar aqui nesse exemplo para dizer que quer que esse perfil, né, que eu estou chamando aqui, essa subrotina, quinta e feira, tenha 8 repetições, isso significa que no processo a ferramenta ela vai movimentar 1 milímetro, fazer o contorno, mais 1 milímetro e fazer esse contorno, até dar os 8 milímetros de profundidade. Tá? O bloco 80 e 90 a gente não precisa se preocupar com ele para essa atividade. Tá? O bloco 100 já vai estar identificado aqui com o nome que eu coloquei no arquivo, quinta, e o bloco 210 com feira. Aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter, no caso, deixa eu representar aqui uma forma circular, para simular aqui a ferramenta, né? Uma ferramenta que no primeiro momento vai estar aqui. Tem uma situação do processo aqui de simulação que gera uma imperfeição, então já tomei a liberdade de colocar aqui um ponto de
de aproximação para evitar essa imperfeição lá na simulação, a gente vai pegar aqui esse diâmetro de 16 da ferramenta e vai trazer ele até esse ponto aqui, ó, onde o x é 25 e o y é 5. Já está até aqui preenchida na máscara de programação. O próximo, que é o bloco 130, ele começa aqui, ó, com a referência do ponto 1, depois a referência do ponto 2, depois ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6 e retorna no ponto 1. Ou seja, estou informando exatamente, para que a ferramenta saia daqui, percorra cada um desses pontos. Tá? Ao chegar ao final, aqui no ponto 1, essa ferramenta vai retornar para esse mesmo ponto. Então aqui, onde eu tenho a referência de ponto 1, vou preencher com o que eu tenho da minha tabela de coordenada absoluta de ponto 1. x13, y5. Ponto 2, o x2, y25. Ponto 3, o x13, y45. Ponto 4, o x37 e o y45. Ponto 5, o x48 e o y25. Ponto 6, x37 e o y5. E o ponto 1, né, que é o que fecha o perfil ali da figura, 13, 5. Aqui no penúltimo bloco, a gente repete o bloco que deu entrada aqui, né, a posição que deu entrada à referência do bloco da subrotina. Então nós vamos utilizar aqui igual ao bloco 50, fica como menos 8 e menos 8. Então essa seria a programação CNC para que a gente faça uma simulação de usinagem a partir de um bloco de 50 por 50 por 15 para obter esse perfil hexagonal. Tá? Na próxima tela, tem aqui a tabela, tá? Caso o link não funcione, caso esse link aqui não dê acesso para vocês, lá no Google Sala de Aula está disponível os links todos que foram apresentados ou que estão aqui nessa apresentação. Tá? Então, qualquer coisa aí, se tiver alguma perda de referência, vocês estão com uma segunda alternativa ali. Aí o próximo passo, né, uma vez que a gente preencheu aqui a máscara de programação, a gente vai simplesmente copiar essa máscara de programação aqui do arquivo em PowerPoint e colar no comando que nós vamos utilizar aí no simulador, né, na verdade, que tem lá o comando Sinumeric Operate. Mais adiante, aqueles que não têm o simulador instalado, eu vou mostrar aqui o procedimento para fazer a instalação. Só vou apresentar aqui essa parte da simulação e já continuo e já disponibilizo isso. A ideia é que façam essa instalação, os que não têm, né, e cheguem na representação da simulação que a gente vai fazer aqui hoje. Então, vou copiar aqui os blocos de programação, selecionei todos, copiei. Eu já estou com o meu simulador aqui aberto. Tá? Então, esse é a interface aí do simulador de usinagem. Tá? Depois vocês vão, quem não, instalá-lo. No procedimento de instalação do simulador de usinagem, tem a orientação de como criar as chamadas máquinas virtuais. Cada quadradinho desse daqui, ó, é uma máquina
virtual, ou seja, é uma simulação de uma máquina que realiza operação de fresagem, operação de torneamento, de acordo com a característica. Tá? Essa atividade que nós estamos realizando nessa oficina, ela tem característica de processo de fresagem. Tá? Então, nós teríamos que usar aqui um equipamento que tenha a característica de usinagem de 3 eixos, que apresente ali 3 eixos de movimento. Então, lá no tutorial de instalação, tem como vocês entenderem aí como chegar nesse resultado. Vai ser aqui nesse botãozinho Use Template, vai abrir uma janelinha, vocês vão criar o equipamento, tá bom? Para mostrar aqui para vocês, eu vou usar essa Demo Milling Machine aqui, esperar ela carregar, às vezes leva um pouquinho mais de tempo. Ela carregando, a gente consegue criar um ambiente, um arquivo, né, de um novo, para edição da programação, e ao invés de digitar essa programação aqui no simulador, nós vamos colar, né, uma vez que ela foi copiada lá do PowerPoint, a gente vai colar ela aqui no simulador. Então, só peço mais um tempinho aí, para que ela carregue aqui e a gente dê continuidade. Enquanto isso, eu vou disponibilizar o link de acesso para a lista de presença de hoje, tá bom? Então, estou colocando aí no chat o link do Google Forms para a lista de presença. É importante que vocês acessem, preenchem lá com os dados que forem solicitados, para que vocês tenham a presença nessa atividade, tá? E essa presença, essa participação, é o que vai garantir que a comissão do Eficiência encaminhe para vocês o certificado de participação. Bom, carregou aqui o ambiente do simulador, tá? O que eu vou realizar agora está na próxima tela lá da apresentação, tá bom? Então, é carregar um arquivo de edição, para isso aqui no botão Program Manager, que faz o gerenciamento dos programas, a gente vai ter aqui do lado esquerdo, depois que clicou em Program Managers, essa opção Parte Program, clica nela uma vez para ficar ali selecionada, né, na cor laranja, vem aqui no botão Novo. Clicando em Novo, para essa fase aqui, esse momento que a gente está fazendo a atividade, é importante estar habilitado aqui, ó, esse botão Program Guide, tá? Amanhã eu vou mostrar para vocês esse Shop Mil. Hoje vou mostrar esse aqui, ó, Program Guide, que é essa máscara de programação que nós preenchemos ali anteriormente. Então, vou colocar aqui um nome, né, para esse programa. Vou colocar aqui Ciência 2021. E ok. Ele vai aqui para um modo de edição. Nesse modo de edição, eu posso colar o meu programa. Deixa eu copiar novamente. Eu copiei o link aí para passar para vocês. Então tá aí, ó. Colei e carregou todo o programa, toda a programação CNC direto aqui no simulador. Agora, para fazer a simulação, aqui no ambiente do simulador, ele costuma ter um menu de opções aqui, ó, horizontal, e um outro menu aqui vertical. Tá? Aqui nesse menu horizontal, tem aqui esse botãozinho Simulation, mais para o lado direito aqui, ó. Clica ali em Simulation, ele já vai carregar aqui
a representação da simulação. Num primeiro momento, ele faz uma simulação com esse botão aqui, Top View, habilitado. A gente consegue mudar isso para a opção 3D, ó, que é o botãozinho aqui, 3D View, visualizar a simulação. Tá? Vou repetir aqui novamente, ó, voltando aqui, menu horizontal, opção Edit, Simulation. Aí aqui no menu vertical tem a opção do 3D View ou o Top View. Então isso é uma representação, né, de simulação de usinagem, onde nós estamos usando aí o recurso de tecnologia especificamente, né, de CNC. Então o princípio básico de plano cartesiano, né, as características de plano cartesiano, trazendo para referência de sistema de coordenada absoluta e aplicando isso, né, numa condição de programação CNC. Então é esse o resultado aí esperado dessa primeira fase, aí, dessa primeira parte da nossa oficina. Aqueles que têm o software instalado, provavelmente acompanhando aí vão conseguir realizar a atividade. Quem não tem ainda, faz a instalação, depois com calma tenta realizar esse procedimento, acompanhando a gravação dessa atividade, que provavelmente vai chegar no resultado. Se não chegar no resultado, por qualquer motivo que seja, a gente vai orientar, vai fazer uma conversa para que vocês possam realizar essa atividade, né, e que seja satisfatório aí o resultado para vocês. Então essa parte do simulador, ela está aqui, tá, ó, na tela 17, copiou a máscara de programação, vai abrir o simulador, tem ali as orientações para criar o novo programa e realizar a simulação. Na tela 18, o que é representado da simulação de usinagem, né, o que a gente tem como resultado, no caso aqui do Top View ou da opção 3D View. A gente consegue ter essas duas visualizações. E aí na tela 19, é onde está aí o link de acesso para o tutorial de instalação, tá bom? Então aqui nesse tutorial de instalação por meio do link, deixa eu ver se ele vai abrir aqui para mim. Abriu. Tem a identificação aí do fabricante, desenvolvedor, né, do comando, o simulador, que é o Sinutrain, e o comando, né, o Sinumeric Operate. Então a proposta é baixar, né, o drive de instalação, realizar a instalação, criar uma máquina virtual, e aí eu peço para que aqueles que criarem a máquina virtual, né, façam um print da máquina, e aí eu vou colocar um ambiente lá no Google Sala de Aula para a gente compartilhar isso daí. Na segunda tela aqui, para mostrar que não é necessário uma máquina super potente aí, ou com muito recurso para rodar o simulador. Então, por meio da barra aqui de pesquisa, se você digitar aí DXDiag, você vai conseguir ver a configuração da sua máquina, né? Eu tenho uma instalação aqui em um Windows 7, um processador AMD, memória RAM aí de 2 GB, não tenho nem 4 GB de memória no equipamento que eu instalei. E assim, ele funciona, tá? Não roda tão rápido, tão eficiente, como se tivesse aqui com o Windows 10, um processador i5, 8 GB de RAM, dá muita diferença isso daí, mas funciona, tá? Então a ideia aqui é mostrar isso daí. Aqui também tem o link para acesso à página ali de download do simulador. Aqui, entrando nessa página, né? Se não conseguir pela apresentação,
vai lá no Google Sala de Aula, tem esse link disponível lá. Vocês vão perceber que tem todas essas versões aqui, ó. Tá? Todas as versões são gratuitas, liberadas para uso. Os módulos ali que são disponíveis, né, eles estão em todas essas versões. Aquela configuração que eu mostrei para vocês, que é uma configuração básica de um equipamento para rodar o simulador, foi a instalação dessa versão aqui, ó, 4.7, tá? 4.7 edição 4. 4.8 e a 4.9, eu acho que requer um equipamento um pouquinho mais arrojado aí, vamos dizer assim. E aí, na sequência, tem o passo a passo, né, para a instalação dessa versão 4.7, que é a que eu tenho aqui. Segue as telas que tem aí de instalação. Ao final, é para aparecer na área de trabalho de vocês um ícone como esse daqui, ó, Sinotrem, e já dá acesso ao simulador. O simulador vai ser esse que eu mostrei anteriormente para vocês. Aí tem uma tela aqui no tutorial, que é essa tela 15, que acontece em algumas instalações do simulador de não dar certo. Você instala, durante a instalação ele instala 3 componentes. Tá? Os 2 primeiros não tem funcionalidade para a gente, é só o último que tem. E aí acontece de não instalar só o primeiro e os outros 2 não instalam. Aí a gente tem que fazer o que é chamado de instalação manual. Como que é essa instalação manual? Primeiro, desinstalar o que foi instalado ali que não deu certo, e depois voltar instalando cada um dos recursos. Então, primeiro instala o tal do Automation, depois uma licença que ele disponibiliza, e por último o Sinotrem. Eu entrei em contato com o pessoal da Siemens e eles me passaram um procedimento que eu testei e deu certo. Caso não consiga fazer a instalação por esse procedimento que tem aqui até a tela 14, desculpa, aí acessando esse link, vocês vão ter uma orientação aqui, ó, tá em forma de texto, para instalar cada uma das etapas. Se mesmo assim não conseguir instalar, conversa comigo depois, que aí a gente marca, eu oriento e a gente chega no resultado da instalação. Mas dá para fazer sim, tá? Talvez não seja do jeito mais simples, seja desse jeito aqui que é um pouquinho mais complicado. Na tela 16 em diante, é a instrução de como criar um template da máscara, da máquina virtual. Ou seja, vocês vão criar aquelas caixinhas, né, que são as máquinas no simulador. Aí tem todas as orientações aqui também. E claro, né, isso só dá para fazer depois que o simulador está funcional no seu equipamento. Na tela 21, vocês viram que eu apresentei aqui para vocês o simulador em inglês, tá? Eu não fiz a versão na versão que eu tenho instalada aqui, né? Não peguei o pacote de idiomas para fazer isso, mas aqueles que quiserem, tem aqui na sequência desse material de instalação uma orientação, né, de como vocês podem deixar o seu simulador todo em português, tá? Mudar o idioma dele de inglês para português. Nesse link aqui, pacotes de idioma, vocês vão ser direcionados para uma página, né, da Siemens,
nessa página da Siemens, vocês vão encontrar uma tabela como essa. Então tem um pacote tipo A, pacote de idiomas A, que traz 3 opções aqui de idiomas, o pacote B, o C e o D. Para essa versão 4.7, edição 4, eu sei que dá certo usar isso aqui, tá? Para deixar em português. Aí seleciona, né, o pacote A, no caso, que é para essa condição de instalação. O Gustavo Marino, ele tem um canal no YouTube que ele faz vídeos, né, referentes a esse simulador da Siemens. Então lá ele tem um vídeo, eu até compartilhei aqui com vocês, ó, que mostra a etapa de habilitar esse idioma em português, tá? Então quem tiver dúvidas, quero fazer a habilitação do idioma em português. Ótimo. Segue aqui, entra lá no site, baixa aqui o pacote de instalação, baixou o pacote, dá uma olhada no vídeo dele aqui, que está bem objetivo assim, para essa parte da instalação, tá bom? E aí chega ao final aqui do tutorial, tá? Então, como eu disse, esse tutorial ele está vinculado a essa apresentação da oficina de tecnologias. Quem não conseguir acessar por qualquer que seja o motivo, vai poder acessar ele aqui pelo Google Sala de Aula. Então, voltei aqui para o Google Sala de Aula. Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó. Atividades, dia 1, oficina, ver material. Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. O tutorial de instalação. E todos os links estão disponíveis aí também. Aí avançando mais um pouco aqui, para a gente ir finalizando essa conversa de hoje, essa atividade de hoje, que é uma atividade onde eu mais vou apresentar, né, o recurso para vocês, e aí deixo disponível para vocês fazerem a instalação, para tirar dúvidas, e amanhã a gente inicia com os primeiros 15 minutos aí, com dúvidas ou dificuldades que vocês tenham encontrado para a instalação. Vou verificar aí quem conseguiu instalar, conseguiu realizar a atividade, não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Aí eu vou mostrar o processo de realização de uma mesma simulação de usinagem, só que por meio do ShopMill, que é a outra função ali que tem no comando Sinumeric, ou melhor, no simulador, né, Sinutrem. E em seguida a gente fala do Fusion 360. Então mostro para vocês procedimento para cadastro, instalação, e a gente faz uma demonstração de uso de modelamento tridimensional e manufatura auxiliada por computador. Tá? Então é isso o que eu tinha aí para apresentar para vocês nesse primeiro momento. Agora a gente entra num momento aí de tirar dúvidas, de conversa mesmo, de bate-papo, e eu fico à disposição de vocês para responder qualquer questionamento que vocês tenham com relação a essa atividade de hoje, como foi realizada. Lara, muito legal. Júlia, amanhã é o mesmo horário, das 19 às 21, tá? William. Sim, amanhã é o mesmo horário, gente, das 19 às 21. Eu vi na programação lá que ficou meio estranho, que o pessoal colocou, né, a atividade apenas no dia 28. E não tinha nenhuma referência
que a atividade é 28 e 29. No entanto, eu achava que eles tinham colocado dentro do ambiente da inscrição ali, ou quando notificasse vocês com o link, que era o mesmo procedimento, mas não foi feito, né? Então, o link que nós vamos usar da reunião é esse mesmo, tá? Essa mesma sala que nós estamos conversando hoje será utilizada na noite de amanhã também. Não, Raul, não tem que fazer submissão da atividade, não. Eu só vou colocar, a nível da gente acompanhar a evolução, né, dos que estão conseguindo fazer a instalação do simulador, que tem como fazer o download, instalar, testar, eu vou pedir um print, mas não é obrigatório fazer isso não, tá? Como eu disse, a participação nessa oficina é uma participação mais a nível de divulgação, de disseminação e inclusão mesmo, trazer as pessoas para conhecerem a tecnologia, ver o que dá para ser feito, né? E às vezes acaba despertando o interesse, né, no conhecimento, pessoas que estão em dúvida na escolha de uma área para cursos de nível técnico ou de graduação, enfim, é uma proposta de apresentar, né, uma possibilidade. Daisy está colocando que não conhecia, não tinha ideia dessa área. É uma área bem bacana, bem abrangente mesmo. Tá? Aqui a gente está falando apenas de um aspecto, né, que usa recursos computacionais, e é dessa forma que são feitas as simulações, né, para que isso seja colocado na prática em um equipamento para realizar ali fisicamente as operações. Pessoal, coloquei novamente aí o link referente à presença. Então, por favor, acessem o link, confirmem a participação, a presença de vocês. Estou colocando novamente aí o código do Google Sala de Aula para aqueles que chegaram aí depois e por algum motivo não tiveram acesso, até mesmo os que estavam antes, tá? Utiliza aí, entra lá, está disponível para que todos possam participar. Sim, Júlia, amanhã também tem presença. Eles me passaram 2 links, né? Então é um link referente a hoje e o outro referente a amanhã, dia 29. Caio, eu já tinha visto máquina CNC funcionando, mas nunca tinha visto como era a programação. Então, de verdade, essa é uma metodologia que eu utilizo nas aulas para tentar facilitar o uso da programação CNC pelos alunos, que eu acho que acaba sendo menos traumático do que ter que decorar todos aqueles códigos para se chegar no resultado. Tá? Esse facilitador aqui, o ShopMill, que eu vou mostrar para vocês amanhã, a proposta dele é justamente essa, é mostrar que é possível se chegar numa estrutura de programação sem necessidade de conhecer essas funções preparatórias. Tá? E assim, é algo mais intuitivo, algo mais parametrizado, que eu acho que é uma tendência, né, desse mercado de processo de fabricação, de tecnologias de usinagem para os próximos anos. A gente tem falado muito da questão do uso da tecnologia CAD/CAM, né, onde a gente faz um modelo tridimensional ou um desenho 2D e a partir dali a simulação de usinagem e um pós-processamento para se ter a programação CNC. Isso tinha um custo muito elevado, ainda tem um custo muito elevado, dependendo da empresa, né, da característica da empresa. Então, essas tecnologias, esses recursos paralelos ou alternativos, né,
ao CAD/CAM acabam facilitando bastante a inclusão, né, dessas corporações ou empresas que tenham menos recursos para chegar no uso, né, ou na aquisição de tecnologias mais custosas. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Fiquem à vontade. Como eu disse para vocês, o que eu tinha para apresentar era basicamente isso. Deixa eu perguntar, professor. Pois não, é Danilo isso? Isso, Opa, fica à vontade. nessa versão disponível e pacote de idiomas, que você falou que tem várias versões lá, né? No caso, uma pessoa, para que serve essas outras versões que você falou que precisa de um computador mais avançado? É a qualidade? O que seria diferenciado? De verdade, o que eu percebi, eu não fiz a instalação, mas conversando com o pessoal da Siemens, o que eu percebi é que eles têm mais recursos ou mais disponibilidades de equipamentos do que nas versões anteriores. O que é capaz de fazer no 4.7, ele faz no 4.9, porém com mais alguns equipamentos que eles incluíram na gama ali de equipamentos virtuais do simulador. Pelo que eu percebi é isso, tá? Quando eu falo aqui da condição ali do pacote que você vai escolher, então eu usei aqui o 4.7. Deixa eu voltar aqui na apresentação do tutorial, que eu acho que fica mais fácil de eu explicar isso daí. Quando você entra na instalação, para baixar o drive de instalação, que é nessa tela aqui, ó. Se você entrar aqui no Sinotrem 4.7, ele tem todas as informações referente ao 4.7 e aqui, ó, idiomas adicionais para essa versão. Então ele tem para a versão 4.7 um pacote de idiomas. Se a gente entrar aqui, por exemplo, vou pegar o 4.9. Quando eu clico no 4.9, ele entra numa tela parecida, mas todas as informações que tem aqui é referente a essa versão 4.9. Tem algumas características aqui também de requisitos, que eu acho que mudam um pouquinho, se eu não me engano. Essa questão de 64 bits, por exemplo, no 4.7, se eu não me engano, tem opção de 32. Mas o que eu queria mostrar, né, falando desse recurso, né, do pacote de idiomas, repara que esse aqui não tem, ó. O 4.9, ele não traz essa opção do pacote de idiomas. Então, o 4.7 lá, como eu mostrei anteriormente, eu já tinha feito uma conversa com o pessoal e dei uma pesquisada aqui no site, eu vi que ele tem essa referência. Então, você instalando o 4.7, é garantido que você vai conseguir instalar o pacote para ter ali o recurso na língua nativa nossa aí, né, em português. O 4.9, a princípio, não tem ainda. Seria isso, Danilo. Muito obrigado pela orientação aí, professor. Opa, por nada, fico à disposição. Williams, mais algum programa para realizar o download para amanhã, além do Sinotrem? Esses arquivos costumam ser pesados, né? A gente vai agilizando o download. Então, de verdade, amanhã eu vou fazer uma demonstração para vocês do uso do Fusion 360, tá? Vou disponibilizar para vocês o recurso, todo o procedimento. Aqueles que são alunos do Instituto Federal São Paulo conseguem fazer um cadastro no site da Autodesk.
acessar o plano educacional e baixar uma gama de programas que tem no site da Autodesk. Amanhã eu vou mostrar isso para vocês com tranquilidade. Tá? Vou realizar um procedimento de modelamento tridimensional, simulação de usinagem. Isso vai ficar gravado, vai ficar disponível. Então, depois vocês vão poder fazer a instalação do software. Concordo com você, ele é um pouco mais pesado esse daí. Então, a minha proposta não é nem que tenha ele instalado, tal. Aqueles que conseguirem, né, já ter instalado, beleza. Agora, os que não têm, aí vai ficar para um outro momento, né, a instalação. Mas, como eu disse, o canal de comunicação pelo Google Sala de Aula ali vai estar sempre aberto. Se tiver dúvidas ou dificuldades para a instalação, depois que acabar o Eficiência, me notifica, me manda mensagem por e-mail. Na apresentação eu deixei meu endereço de e-mail. Eu fico à disposição para interagir com vocês, né, e puder, e dar esse suporte aí, na medida do possível, tá bom? Sobre esse material de gravação que você está fazendo aí, vai ser disponível aonde, professor? Eu vou colocar aqui no Google Sala de Aula, tá? Então, aqueles que estão inscritos no Google Sala de Aula, deixa eu voltar aqui no dia 1 aqui, eu vou colocar aqui nessa mesma parte do dia 1. Tá? Que a gente tem dia 1, dia 2, então a gravação de hoje vai estar aqui no tópico dia 1. Gravação de amanhã eu coloco no tópico dia 2. Tá? Provavelmente, hoje eu não vou disponibilizar isso daí, porque leva um tempo para que seja feito o processamento da gravação. Mas amanhã cedo, provavelmente aí por volta das 7h30, 8 horas da manhã, já vai estar disponível aí a gravação para vocês. Aqueles que estão inscritos no Google Sala de Aula aqui, vão conseguir ver a partir de amanhã já essa gravação. Na programação do Eficiência, eu vou disponibilizar para a comissão esse link da gravação e eles vão subir o arquivo. Depois, né, eles vão fazer o download e subir o arquivo, o upload para o YouTube. Porque esse ano toda a Feira de Ciência, né, todo o Eficiência, ele é virtual, então eles estão optando por fazer dessa forma aí, pelo menos essa atividade. Tudo bem? Então, amanhã cedo, pode entrar aqui no Google Sala de Aula, que já vai estar aqui a gravação disponibilizada para vocês. Mais alguém? Alguma pergunta? Estou à disposição de vocês, pessoal. Esses últimos minutos aí, até as 9 horas. Quem não tiver nenhuma dúvida ou nenhuma pergunta, fique à vontade aí. Deixamos combinado para amanhã a gente dar continuidade aí na atividade, tá bom? Deixa eu falar, Agradeço. eu não captei a vossa mensagem sobre a aula de amanhã. Onde que vai estar o link? Vai ser mandado pelo e-mail que foi cadastrado para essa atividade? O link da chamada, É um do link vídeo, de aula de amanhã. é essa sala aqui mesmo. É esse mesmo Fechou, link, Danilo, fechou, professor. Valeu. tá? Então amanhã a gente vai usar o mesmo link, tá, pessoal? Quem está saindo aí já, uma boa noite para vocês. Obrigado pela participação. Espero ter contribuído de alguma forma aí para despertar o interesse de vocês por essa área. E eu fico à disposição de vocês aí, tá bom? Muito obrigado da participação de todos. Boa noite, professor. Obrigado pela apresentação da aula, viu?
Eu agradeço, Juliana. Valeu, pessoal. Boa noite. Pessoal que está se manifestando aqui pelo chat. Muito obrigado pela participação.